Senhor presidente, senhores deputados, servidores públicos que lotam a galeria da Assembleia Legislativa, uma satisfação recebê-los aqui, com a pauta importantíssima em relação à PEC 5. Nós temos o apoio da bancada do PSOL, mas é importante frisar, sobretudo aos reitores das nossas 3 universidades, os servidores da Unicamp, da USP e da Unesp estão há anos, e não é reajuste não, é reposição de perdas inflacionárias. É preciso acertar o topo da carreira, é preciso. Só que não podemos esquecer dos servidores que trabalham para fazer com que a gente possa ter um respiro, muito pouco, um caraminguazinho assim, de ciência e tecnologia, aqui no estado de São Paulo, com as nossas 3 universidades. Então, apoiamos sim a PEC 5, mas sem esquecer dos trabalhadores do Instituto Paula Souza e dos servidores das nossas 3 universidades públicas. E, aliás, registro aqui, friso, a Unesp tem política de cotas, a USP está discutindo, e a Unicamp agora a expectativa nossa é que aprove no seu conselho a política de cotas, para que o povo, sobretudo os negros do nosso país, que são 50% da nossa população, possam ir também fazer pesquisa, extensão e inovação nas nossas universidades, sobretudo a Unicamp. Então fica aqui registrada a nossa posição importante. Senhor presidente, eu peço a palavra no dia de hoje para registrar com muita tristeza, tristeza mesmo. Eu sou um leitor do jornal Folha de São Paulo desde a mais tenra idade. Eu fui daqueles que vibrou quando, nos anos 80, a TV Globo dizia que a campanha das diretas era festa de aniversário da cidade de São Paulo. A TV Globo ocultava todo o movimento das diretas e a Folha de São Paulo foi na contramão do mercado editorial na época e entrou na campanha das diretas, questionando o governo Sarney, ou seja, se transformou em um jornal com autonomia, uma coisa muito rara num país como o nosso, um país marcado aí pelo coronelismo e pela dependência de verbas de Estado, sobretudo no mercado publicitário, nos meios de comunicação. E fico muito triste que, de uns anos para cá, a família do Frias tenha perdido completamente o rumo. Completamente. E agora, está até engraçado de ver. A TV Globo, com os seus motivos e as suas razões, que não vai dar para explicitar aqui em 5 minutos, denunciando a quadrilha instalada em Brasília, não é? E não dá para dizer que ninguém sabia, porque todo mundo conhece o modus operandi, né, do pessoal do PMDB, porque é o partido que apoia todos sempre, não tem projeto nacional, não tem programa, não tem nada. Qualquer um que ganha eleição vai ter lá sempre o pessoal do PMDB para lhe apoiar. A troco do quê? A troco de dinheiro, de cargos e verbas e de intermediações para aprovar projetos de lei. Parasitismo claro em relação ao Estado brasileiro. Todo mundo conhece o modus operandi. O seu Eduardo Cunha era a figura conhecida da República. Desde a época do escândalo da casa da Dinda no Collor, esse senhor aparece, né, em escândalos políticos, em casos de corrupção, há mais de 20 anos. E, no entanto, sofreram uma blindagem imensa. Chegaram a vender o Temer como um homem que pudesse encarnar um projeto nacional para o Brasil. É uma coisa surreal a que ponto nós chegamos. Mas agora, para espanto, né, e até por interessante a situação, a Rede Globo tirou uma posição de derrubada do governo Temer e a Folha de São Paulo, o jornal das diretas, está defendendo a camarilha, os corruptos. Abriu ontem para o bandido falar no jornal. Eu só não cancelei minha assinatura, família Frias, porque são mais de 20 anos lendo esse jornal, em respeito ao Jânio de Freitas, o André Singe e tantos colunistas importantes, e cadernos importantes que esse jornal teve ao longo da sua vida. Mas defendeu o Temer nessa situação, o homem que entrou na presidência pelas portas do fundo, que foi dar uma entrevista ontem, e entrou em contradição umas 10 vezes, disse que recebeu o Wesley, deputado Marco, para tratar do escândalo da carne fraca. Bom, o escândalo aconteceu 10 dias depois, era evidente.
Mas se fosse para tratar disso, era um crime. Você vai tratar de um escândalo com a pessoa que está envolvida no escândalo, que é o dono da rede de frigorífico, criminoso. A pessoa entra com nome falso, ele não consegue discernir o que é a pessoa física, Michel Temer, e o que é a instituição Presidência da República. Aceita entrar um cidadão com nome falso na sede do Presidente da República, na calada da noite, para tratar de controle do judiciário, de compra de juiz, de propina, escuta todos os crimes e fica quieto. E um jornal que tem anos, está certo que a Folha, na época da ditadura militar, inventou a história da Dita Branda, e cedeu suas peruas combis para carregar preso político. Foi uma vergonha, mas a campanha das diretas marcou o jornal. E uma geração, a minha geração ficou marcada, era leitor da Folha. Agora defender Michel Temer, uma quadrilha instalada que só sabe vender o país, estão deixando até tropa dos Estados Unidos entrar na Amazônia, vão desfazer a Renca, que é uma área de proteção de recursos minerais no Pará, de proteção que os militares inclusive fizeram, estão acabando com o BNDES, acabaram com os bancos públicos e destruindo os direitos do povo, acabando com a Previdência, legislação trabalhista, tudo. E congelaram os gastos sociais por 20 anos com emenda constitucional. E tem um líder que é o presidente da Câmara dos Deputados que acha que tem que fechar a justiça trabalhista. Nós nunca vimos uma situação dessa no Brasil, mas nem os militares foram tão contra o povo, né? Nem o Delfim Neto, na época que arrochou o salário mínimo, foi tão antipovo como nós estamos vendo agora o governo do Temer. E a Folha de São Paulo está fazendo a blindagem ao governo Temer. Nós queremos descobrir os motivos, e a internet vai trazer à luz. Por que que a família Frias está jogando 20, 25 anos de história, de respeitabilidade, sobretudo no meio acadêmico, no lixo para defender uma camarilha de corrupto. Então, senhor presidente, eu aqui registrado minha opinião, uma opinião triste. E vai ser interessante ver, porque na verdade o Temer não quer deixar o governo, porque sabe que se deixar vai ser preso, vai perder o fórum privilegiado, que é outra vergonha que nós temos no Brasil. Mas tem que ter direta já. Aliás, eu acho que com a proibição do financiamento privado, porque 33% do Congresso está na mão da Friboi,